Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudo do Espiritismo. E voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo para tirar algumas dúvidas acerca dos problemas da vida das criaturas. E inicialmente gostaríamos de dizer, para esclarecimento, reflexão, que o nosso trabalho, o nosso programa é de reflexão, não tem nenhuma pretensão de converter ninguém ao Espiritismo, e nem fazemos proselitismo. O Espiritismo não faz proselitismo, apenas se expõe ou expõe os seus conhecimentos, a sua doutrina, mas não impõe. Porque a questão do Espiritismo não é a questão de quantidade de adeptos, de seguidores, de espírita, mas a questão do Espiritismo é de quantidade, não é, aliás, de qualidade, perdoe. Portanto, não faz proselitismo, não movimenta proselitismo, não incomodam as criaturas dentro desse fanatismo religioso. Apresenta o Espiritismo, ou se apresenta como dono da verdade, também não, porque a verdade está com Deus. O Espiritismo se apresenta para ser estudado. Apresentamos o Espiritismo para reflexão e mesmo para análise e contestação, porque todo mundo tem a sua liberdade de consciência, que é sagrada, é um sacrário. A consciência é coisa muito íntima, é um sacrário da alma, então não pode ser invadida e muito menos pode ser imposta, não é? Com religiões, com doutrinas, com nada, porque a consciência ela é um sacrário que Deus colocou em nós. Logo, o Espiritismo tem o maior respeito, não faz movimento de proselitismo e nem de fanatismo religioso. Cada um é materialista, se quiser, não há nenhuma condenação. Cada um é ateu, se quiser, não há nenhuma condenação, porque todos temos a liberdade de pensar, devido à consciência que não deve ser invadida. O Espiritismo tem o maior respeito, mas não impõe, ele se expõe para ser estudado, examinado e até mesmo contestado. E de modo que o Espiritismo não é religião de pregar um Deus furioso, um Jesus furioso, um Jesus de ira, um Deus irado. O Espiritismo não prega esse Deus, porque Deus é como diz João, se não me engano, no capítulo do seu Evangelho, no capítulo 10, Deus é amor, Deus não é guerra, Deus não é vingança, Deus não é odiento, rancoroso, vingativo, Deus não é irado, nem furioso. Jesus, que é o Filho, não é Deus, Jesus é Filho de Deus, mas não é o próprio Deus. Então Jesus não teve momento de fúria, de raiva, e nem Deus é uma pessoa humana para ser furioso, raivoso, odiento, rancoroso e vingativo. Esse Deus e esse Jesus, eles são ensinados por algumas correntes de crenças religiosas, tradicionais e de dogmas, mas o Espiritismo apresenta Deus e Jesus como amor, misericórdia, que não condena ninguém, nem seus filhos. Se Deus pudesse falar conosco, toda vez que nós errássemos,
cometêssemos faltas, crime, ele apenas diria: meu filho, reflita no que você fez, arrependa-se. E está aqui a reencarnação, a volta do seu espírito para a Terra, para você corrigir os seus erros, seus crimes de outras encarnações. Mas eu não vou colocar você no inferno, primeiramente porque o inferno não existe. Eu sou Pai misericordioso. Se ele pudesse falar e fosse uma criatura humana, daria 1000 chances como dá, e não botar no inferno. Esse é o Deus amoroso, justiça, sim, mas ao lado dele a misericórdia, o amor que não condena seus filhos. Então, dentro desse princípio, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, mas sem condenação a nenhuma criatura humana. E olhando, aliás, consultando um livro de Chico Xavier dentro desse tema, que é Caminho, Verdade e Vida, é um livro pequeno, da autoria do espírito Emmanuel, que era o guia espiritual de Chico Xavier, e um espírito muito portador de muita sabedoria. E então, nesse pequeno livro, ele escreve uma pequena crônica que tem o objetivo Tende Calma. É o capítulo 25 para aqueles que gostam de pesquisar o Espiritismo. Tende calma. E de quem foi essa frase tão curta, tende calma? De Jesus de Nazaré. E ele disse: mandai assentar os homens. Está no capítulo 6 de João, o Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 10. Tende calma. E justamente Jesus manifestou a sua calma, que Jesus não teve crises de ira, como dizem algumas religiões. Jesus, diante do mal, diante da hipocrisia, e muitas vezes diante da desonestidade dos homens, ele ensinava com um pouco de energia, mas era uma energia branda, pacífica, e para educar e não para condenar. Em nenhum momento Jesus perdeu a calma, mesmo porque o Espiritismo apresenta Jesus como um anjo entre nós, um arcanjo. E um anjo não tem ira, um anjo não perde a calma, um anjo não é irado, um anjo não é fulo, um anjo, porque são imperfeições da alma humana nossa. Então, é assim que o Espiritismo apresenta Jesus de Nazaré. De modo que, tende calma, Jesus disse isso, proferiu essa frase, justamente no momento de muito rebuliço, onde a multidão estava muito ansiosa. E diz aqui o autor da crônica, que é o Espírito Emmanuel. Ele diz: esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se que quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Quando foi isso? Foi no momento em que Jesus estava multiplicando pães e peixes para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Que esse fenômeno foi sempre olhado e interpretado pelas religiões como um verdadeiro milagre, quando na realidade não foi milagre. Jesus não veio fazer milagre, ele apenas transformou, não é, os pães e os peixes, pegou apenas fatias de pães e pedaços de peixe, e pela força do magnetismo superior que ele tinha, ele converteu em outros pedaços de peixes e em outras fatias de pães, através do magnetismo espiritual que ele tinha, e alimentou a todos. Essa é a explicação que a ciência espírita nos dá, e não de um milagre, porque milagre é todo fenômeno que se choca com as leis de Deus.
E Jesus, que foi o diplomata de Deus aqui, nada ele fez que se chocasse, ou derrubasse, ou atropelasse, ou violasse as leis de Deus. Ele veio cumprir a lei. Então todo esse trabalho, todo esse fenômeno que as igrejas interpretam como milagre ou sobrenatural, não foi nada disso, apenas foram fenômenos dentro das leis da natureza. E então o autor aqui do pequeno artigo, ele continua: os discípulos estavam todos preocupados como alimentar 5.000 pessoas, apenas com 2 pães e 2 fatias de peixe. E ele diz aqui, Filipe, um dos apóstolos, afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender à dificuldade imprevista, às necessidades daquele povo. André, o outro apóstolo, conduz Jesus a um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem, quer dizer, houve um tumulto horrendo, mas Jesus participou com calma, porque ele sabia o que fazer e conhecia as causas das coisas. Toda criatura que conhece as causas das coisas, conhece, aliás, a causa das coisas, e sabe como resolver os problemas, mantém-se calma, não se ajustam, não se agitam e nem perdem a consciência. E então Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos os homens se assentem. Pede, com calma, que haja ordem, que se faça harmonia e não tumulto, e distribui o recurso com todos, maravilhosamente. Deu a cada um pão e peixe, e abundantemente, e alimentou a todos. Ora, a grandeza da lição, diz aqui o Espírito Emmanuel, a grandeza da lição é profunda. E ele diz, os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo, falam nele, suplicam-lhe o socorro, aguardam-lhe as manifestações, não conhecem, no entanto, estabelecer a ordem em si mesmo. A lição aqui está se referindo a todos os homens de toda a posteridade, aproveitando a lição do Cristo que manteve-se calmo e manteve todo mundo na calma e alimentou a todos. Alimentou primeiramente a todos para que todos recebessem o alimento do Evangelho, da pregação que ele fez. Mas como aquele povo faminto ia assimilar, compreender as lições de Jesus, do cristianismo, se todos estavam famintos? Então Jesus, primeiramente, alimentou 5.000 pessoas e depois fez as pregações. Todos assimilaram, porque todos estavam de estômago saciados. Então continua aqui, dando uma explicação toda espiritual ao texto. Emmanuel, estabelecer a ordem em si mesmo, para a recepção dos recursos celestes. Misturam os homens de todas as épocas, misturam eles com Jesus, com as suas imprecauções. Quer dizer, nós misturamos Jesus com a nossa impaciência, com a nossa imprudência, pensando que Jesus é da mesma forma, com as nossas imprevidências. Misturamos Jesus com as nossas ansiedades loucas e com os nossos desejos criminosos, pensando que Jesus é uma criatura humana, ou era uma criatura humana como nós, quando ele era um anjo entre nós. Aí o Espírito termina a sua mensagem. Naturalmente, se desesperam cada vez mais, desorientados os homens, nós, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Justamente nós quando estamos enraivados, que perdemos, que caímos no desespero,
Quando nós estamos super ansiosos, queremos tudo ao mesmo tempo, ninguém raciocina. Mas Jesus chama todos à responsabilidade e à compreensão e à harmonia, dizendo que todos devem manter a calma nos momentos mais difíceis da nossa vida e não cairmos no desespero, que não leva a nada. Desespero não leva a nada. Raiva só pode dar infarto, AVC, matar do coração. Jesus, nos seus ensinamentos, ele ensina a termos calma, justamente para não cair no desespero e não agitarmos a alma, o espírito, para não termos AVC, que é a raiva da AVC, e a raiva da infarto, da trombose e outros tipos de problemas físicos. E o espírito termina: esses homens que não têm calma não se assentam para que se faça a ordem, persistindo todos em manter o próprio desequilíbrio, e assim são as criaturas humanas. Então, nossos prezados amigos e companheiros, mais uma vez nós apresentamos o nosso programa Encontro com o Espiritismo e apresentamos o tema hoje, que é calma. Tende calma, que foi justamente o que Jesus pediu aos apóstolos, que todos estavam ficando inquietos, irrequietos, e uma multidão de 5.000 pessoas com fome e irrequietos também. Aí Jesus mandou que todos tivessem calma, que todos seriam atendidos em suas necessidades de alimentação material e, sobretudo, na alimentação, na fome espiritual, que as 5.000 pessoas eram famintas da comida, do alimento moral e espiritual que Jesus ia lhe transmitir, como transmitiu com o seu evangelho, com o seu cristianismo. Então é um exemplo para todos nós. Mantenha-se calmo e não caia no desespero, mesmo porque quando nós estamos envolvidos em muitos problemas, sobrecarregamos a alma, o espírito, e ficamos impossibilitados de raciocinar, porque perdemos até a razão. Mas não devemos esquecer que quando nós estamos com uma montanha na frente da gente, Deus, não é, abre uma janela lá na frente e tudo será resolvido. Então o Espiritismo, a religião espírita, é para nos ajudar em todos os sentidos e mudar a nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. Com essas três maneiras de pensar, de sentir e de agir, nós venceremos os obstáculos da vida. Então é a mensagem que o Espírito está passando para nós. Tende calma e não caia no desespero, que tudo será resolvido. Muita paz para todos e até o novo programa Encontro com o Espiritismo, como sugestão e para reflexão. Muita paz para todos e desejamos, e apenas um conselho, antes de dormir, sobretudo as pessoas que sofrem problemas de perturbação espiritual, de depressão, de ansiedades doentias, clínicas, patológicas, nós vamos passar a terapia do Espiritismo. Tome como modelo, como exemplo e como hábito eficaz, muito eficaz, antes de dormir, leia uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Façam uma prece envolvendo os espíritos que estão dentro do seu quarto. Muitos desses espíritos são eles que estão lhe provocando a depressão, a ansiedade e lhe perturbando a mente, criando todos os tipos de problemas na sua vida psíquica, mental e na sua vida familiar. São esses espíritos. Então, tome como hábito, leia uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, faça uma prece
e durmam na companhia dos anjos da guarda. Muita paz para todos.